começar mais um culto ao nosso Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aquele a quem o único objetivo de estarmos aqui é para adorá-lo, engrandecer o nome dele, que é o nosso Senhor Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Vou declarar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, oh Deus. Vamos declarar isso bem forte ao Senhor Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Declare bem forte ao Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, oh Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Creio que é o que o Senhor quer fazer na sua vida nesse dia. Que você possa declarar isso, que você possa ter esse desejo. Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, porque o que o Senhor quer, Ele quer consertar tudo que está atrapalhado. O Senhor quer levantar os que estão caídos, quer trazer a cura aos enfermos, aos doentes. Vou dar você a declarar isso de novo,
porque o Senhor se faz presente no nosso meio. A palavra fala que onde há 2 ou 3 ali o Senhor está. Então o Senhor está aqui no nosso meio. Para que você possa declarar isso com o seu coração aberto. Fala: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma mudança, eu preciso encontrar uma solução. Não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te falar que o Senhor Deus, Ele conhece as suas lutas, as suas necessidades. O Senhor sabe dos seus desejos, dos seus anseios. Ele conhece o teu coração. Há alguém que você não tem como esconder do Senhor Jesus, porque Ele conhece do seu íntimo, Ele conhece a sua intimidade. Vamos declarar isso ao Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Se você recebe isso, dá glória a Deus aí no seu lugar. Agradeça ao Senhor, porque é isso que o Senhor tem para você neste dia. Um milagre na tua casa, na tua vida, na tua família. Aleluia. Pode sentar. Graças a Deus a gente poder convidar Jesus para entrar na nossa vida, para mexer com a nossa estrutura, para mudar a nossa história, para sarar as nossas feridas. E como é bom saber que Ele atende os nossos convites, como é bom saber que Ele está atento ao clamor do nosso coração. E hoje, na Terça da Esperança, o nosso propósito é esse, que a gente possa nesse lugar dizer: Senhor Jesus, entra no lugar que tenho crises, entra no lugar dos meus conflitos, entra no lugar dos meus temores, entra, mexe com as estruturas, mas me faz ali naquele lugar ser um homem melhor, uma mulher melhor, transformado pelo poder do nome de Jesus. Que bom saber que quando convidamos, Ele nos vê, Ele nos enxerga e aceita o nosso convite. Por isso que nós convidamos Jesus para vir a esse lugar hoje. Você é uma pessoa muito importante, muito especial. Nós recebemos você aqui com muita alegria. Ficamos felizes de poder ter você conosco. Mas a pessoa mais especial essa noite é Jesus Cristo. Porque se Ele não viesse, não haveria razão de estarmos aqui. Se Ele não viesse, não haveria razão de cantarmos, de nos reunirmos. Seria apenas mais um clube, seria apenas mais uma palestra, seria apenas mais um show. Mas quando nós nos reunimos no nome de Jesus, a música se torna em adoração, a pregação se torna em edificação, a comunhão e o ajuntamento se torna em amizade, em companheirismo, em vida. E esse lugar se torna a casa de Deus. É isso que faz toda a diferença. É o nome de Jesus no nosso meio. Não é estarmos num templo que nos faz cristãos, é o estarmos em Jesus que nos torna realmente filhos e filhas dele. Algum tempo atrás eu ouvi um homem dizendo que estar numa garagem não me torna um carro, assim como estar num templo não me torna um cristão. Se você olha alguém na garagem e fala: olha lá, ali tem um carro. Não, é você. E às vezes as pessoas acham que estar no templo é suficiente para ser cristão. Jesus te convida hoje a um nível mais profundo de intimidade, de se chegar à presença dele e tornar um filho, tornar-se uma filha dele. Deixe-me passar alguns avisos para vocês essa noite. Primeiro, sejam bem-vindos, à Terça da Esperança. Ficamos muito felizes de poder receber você aqui. Mas em primeiro lugar, pode passar para mim um aviso, por favor? Nós estamos hoje iniciando uma série de mensagens, Gente Como a Gente, que vai nos acompanhar nesse mês de fevereiro e o mês de março. Nós vamos falar sobre os personagens da Bíblia que tiveram suas vidas transformadas, suas histórias tocadas através da presença de Deus. Próximo aviso, você pode ainda fazer aí sua inscrição para o encontro de casais.
nós temos algumas vagas e você pode procurar a Rosângela e também a Joseli. Ao final da nossa celebração, você pode passar, deixar o seu nome, pegar sua ficha de inscrição e você tem a oportunidade de parcelar até 10 vezes, investir no seu casamento. Então você, marido, pode dar de presente de aniversário, presente de casamento. Você, esposa, pode aí fazer um aperto financeiro para poder investir na sua casa e poder abençoar o seu casamento com esta viagem edificadora. Passeio e a presença de Deus, duas coisas que realmente dão muito certo. Próximo, ensaio do coral todas as segundas às 13 às 19h30. Você está convidado a conversar com o Renato e vir aqui para poder fazer o seu teste vocal também. Próximo aviso, escola de música. Nós estamos aí com os nossos professores. Se você quiser, nós temos aula nova, que entrou agora, é aula de contrabaixo. Se você tem interesse de ter aula de contrabaixo, você procura o Renato, dá o seu nome para ele, ou o Bruno Reis, que aqui está, que é o líder da nossa escola de música. Dê o seu nome e seu telefone, nós vamos entrar em contato com você para te apresentar ao nosso professor, para que a gente possa começar então com mais baixistas na nossa escola de música. E esse aviso é importante principalmente para você que é membro da igreja e não veio domingo. Domingo, talvez por ter armado um tempo de chuva, algumas pessoas que têm moto ou vêm a pé, infelizmente não puderam estar conosco. Mas esse aviso é para você, tá? Se você quiser participar conosco do mutirão da pintura, nós vamos arrumar a nossa casa. Nós já pintamos a escola Monteiro Lobato. Esses tempos nós fizemos uma atividade social numa casa de uma pessoa da cidade. E agora é a vez de cuidar da nossa casa, que está meio derrubadinha, está com a aparência meio xoxa. A gente quer deixar ela bonitinha, com uma pintura nova. E se você quiser nos ajudar, no final dessa celebração, o Marquinhos estará lá para anotar o seu nome. O que você vai dizer? Você vai falar: Marquinhos, conta comigo sábado à tarde, conta comigo domingo de manhã, ou conta comigo domingo à tarde, ou conta comigo os 3 horários. O que você achar melhor, da maneira como você achar melhor, você pode deixar o seu nome com o Marquinhos no final da nossa todo sábado às 20 horas. Todas as quartas-feiras às 20 horas também. Nossa igreja trabalha com os adolescentes. Quartas-feiras, trazê-lo, e a nossa equipe vai receber com muita alegria o seu filho, a sua filha. Bom, esse nós vamos usar hoje. Então, você já sabe como funciona. Quando aparecer essa tela, é porque as crianças precisam vir à frente, juntamente com as facilitadoras. Tá ok? Então você pode também, esse aviso é importante, só tem um probleminha. A data ali é 19/2, tá bom? 19/2, não é sábado, é domingo 19/2. Então, criança que está com o papai aí e que não veio domingo, dá um cutucão na costela dele e fala: presta atenção, pai, domingo, dia 18, você não pode me esquecer, porque a criança não vem sozinha na igreja, a gente depende de você trazer o seu filho para estar conosco nesse lugar. Nós vamos ter a igreja da criança bem aqui ao lado, e a igreja da criança se chama Celebra Kids, e o tema do Celebra Kids desse mês é chamados para fazer. Vai ter um monte de coisa para o seu filho. Então, ao invés de você vir com seu filho à igreja, virá aqui para participar da nossa celebração de 8, fora esse domingo, 19/2, tá ok? Você pode entrar no nosso site e conferir, tem novos textos lá. Essa série de mensagens já tem um texto escrito lá a respeito de gente como a gente, o que significa essa temática. Tem o texto do Desintoxicando a Alma, que está acontecendo aos domingos. Tem alguns outros artigos, tem vídeos, tem áudio. Você pode entrar lá, ver fotos e os avisos também, que estão todos no nosso site, ipisertanopolis.com.br. Não sei se você sabe, mas os nossos cultos são todos transmitidos ao vivo. Se você quiser convidar alguém para participar nesse momento, usar seu WhatsApp, está liberado para dizer: entra no site IPI Sertanópolis e acesse culto ao vivo. Entre no YouTube, nós estamos aí ao vivo para muitas pessoas que nos assistem todas as terças e aos domingos às 19h30. Ok? Nós temos um costume na terça-feira de poder dar a oportunidade de você ser abençoado. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 2, que Deus, Ele dá semente ao que semeia e também multiplicará a nossa sementeira. Quando você recebe uma semente, você não come a semente, você planta a semente para comer da semente, que ela vai dar fruto e vai dar mais sementes ainda. Não coma a semente. Seu salário, suas finanças, são sementes que o Senhor dá para você investir no território mais fértil do mundo, que é o reino do Senhor. Através da sua contribuição,
Nós podemos manter projetos na nossa igreja, podemos abençoar, podemos dar festas para as nossas crianças, podemos cuidar dos nossos adolescentes, podemos incentivar você a participar das nossas celebrações. Então eu queria convidar você que quer e pode participar através de uma contribuição financeira. O que você vai fazer? À frente de você tem um envelope, você vai colocar a quantidade que você quiser, que tiver no seu coração, um valor. E se você é membro da igreja, você já sabe da responsabilidade. Se você está nos visitando, você sabe como funciona. Você não precisa se constranger. Se você puder participar, será bem-vindo. Se não puder, essa é uma atividade que a gente realiza geralmente com os membros da nossa igreja. Por isso eu convido você a pegar o valor que você tiver no seu coração e vir com alegria devolver no altar do Senhor. Porque Deus só recebe com alegria. Se for para fazer com falta de fé, se for para fazer com dúvida, se for para fazer emburrado, se for para fazer obrigado, não faça. A gente quer que faça com alegria no altar e na presença do Senhor, porque Deus ama quem dá com alegria, tá certo? Mas antes de você dar a sua contribuição financeira, você vai ficar em pé agora, vai cumprimentar 10 pessoas, vai dizer boa noite, que bom que você está aqui, e depois você vai nessa canção trazer seu dízimo, a sua oferta aqui à frente. Deus abençoe. Quanta alegria sentimos no nosso coração de estar no melhor lugar, na casa do Senhor, para podermos confraternizar, para podermos orar, nos derramar na presença de Deus, agradecer pelas graças recebidas e também por aquilo que estamos clamando a Deus. Deus não demora, Ele chega na hora certa. Nós é que somos ansiosos e queremos tudo para ontem, mas na hora que Ele chega, tudo na sua vida muda, porque Deus é fiel e Ele vem para cumprir as promessas. Amém? Vamos louvar com alegria. Veste de louvor, veste de louvor, veste de louvor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos proclamar, porém liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, consolar a todos os que choram e acabar com o pranto de toda dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústias, veste de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústias, veste de louvor. Veste de louvor, veste de louvor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos proclamar, porém liberdade
algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, consolar a todos os que choram e acabar com o pranto e toda dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústias, veste de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústias, veste de louvor. Veste de louvor. Veste de louvor. Veste de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústias, veste de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústias, veste de louvor. É o que o Senhor tem para você nessa noite. Veste de louvor. Veste de louvor. Veste de louvor. Nós vamos continuar adorando, continue em pé. As crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Nossa equipe de intercessão, por favor, também já pode se posicionar para nós ganharmos tempo. Já podem vir aqui à frente. E nós vamos orar pelas nossas crianças de 3 a 8 anos, para que tenham um tempo de ministração na palavra do Senhor, através de suas vidas. Pastor João, o Senhor faz essa oração para nós, por favor, pelas nossas crianças e pelo tempo de crianças de 3 a 8 anos. Pai e mãe, se você está pela primeira vez e quer acompanhar o seu filho para conhecer, pode ir também sem problema algum. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, porque o Senhor trouxe hoje para a nossa igreja as crianças, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque realmente é delas que o Senhor tem o perfeito louvor. E agora pedimos que Teu Espírito Santo esteja abençoando essas crianças, ó Deus, falando aos seus coraçõezinhos pela Tua palavra. Abençoe a ministradora, a facilitadora, ó Deus, que vai estar cuidando das nossas crianças, que ela tenha a unção do Senhor e fale na liberdade do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças, nós queremos orar por vocês. Segunda, terceira, quarta e quinta semana de oração. Segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha. Pode vir à frente enquanto nós cantamos essa canção. Nós queremos interceder por você. Aleluia, Senhor. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel.
Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Então viverás em o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Senhor, nós apresentamos a Ti o nosso coração. Senhor, nós apresentamos a Ti a nossa necessidade. E sabemos que o Senhor é fiel. Não há ninguém como o Senhor que possa intervir, agir e mover sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, eu peço que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Seu amor possa se manifestar entre nós. Enquanto aqui estamos, Pai, dizendo que o Senhor é fiel. Que isso não seja apenas uma canção, que isso não seja apenas uma palavra, que isso seja, ó Deus, sobretudo, a certeza que nós temos no nosso coração. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 19. Lucas capítulo de número 19. Nós estamos hoje começando essa série de mensagens, Lucas capítulo 19, e essa primeira música me fez refletir sobre esse texto,
e me fez mudar o script para a gente poder ouvir um pouquinho do que significa um encontro de Jesus com Zaqueu. E Zaqueu é gente como a gente. Zaqueu é gente como a gente. Lucas capítulo 19, versículo 1 até o versículo de número 10. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir. Se você não trouxe, essa palavra será projetada no telão. Lucas 19, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quiser abaixar um pouquinho o meu volume, para ficar melhor, ficar mais agradável, isso, ótimo. Lucas 19, 1 diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Como se eu, Denis, ficasse amigo do Donald Trump, e eu falasse para ele: eu vou cobrar um imposto de Sertanópolis, para que a gente possa então, eu te dou uma parte do imposto, e a outra parte fica comigo, beleza? Era esta a situação do Zaqueu com a sua associação com o Império Romano. Então Zaqueu ia na sua casa, batia na porta e falava: é o seguinte, você deve para o Império Romano R$200, só que na verdade era 100. Como ele era o cobrador de impostos, ele então ia na casa da pessoa e extorquia, e falava: você teve 200, ele pegava 200 daquela pessoa, aproveitava dessa vantagem, tirava o seu 100 e dava 100 para o Império Romano. Essa era uma atitude do cobrador de impostos. O Zaqueu era chefe do cobrador de impostos. Ele ficava lá comandando a propina, ele ficava comandando aqueles que saíam para cobrar imposto, e ele era comissionado de todos os impostos extorquidos das pessoas. Então, quando Zaqueu foi abrir a porta da sua casa e viu aquela multidão, ele falou: opa, eu não posso sair. Eu não posso sair, porque se eu sair, eu serei linchado. Se eu sair, as pessoas me notarão. Eu sou rico. Veja só as dificuldades que esse homem tem para encontrar Jesus. Primeiro, ele é cobrador de impostos, pessoa que se associou ao Império Romano, o maioral dos publicanos, o maioral do cobrador dos impostos, ou seja, ele era o chefe da gangue, era rico. E Jesus já havia dito que existe um grande dilema entre os ricos e os pobres nos tempos de Jesus, porque não tinha classe média. O rico era muito rico e o pobre era muito pobre, e as dificuldades de mobilidade social nos tempos de Jesus era visível entre rico e pobre. Tanto é que os ricos eram apontados como pessoas que extorquiam, pessoas que tinham as suas posses indevidamente, aproveitando da fragilidade do trabalho dos mais pobres. Então Zaqueu tinha mais um problema: ele era rico. O rico não era bem visto, o rico não era bem conceituado também naquela sociedade. E mais um problema: quando ele abre a porta da sua casa e fala: eu vou encarar essa onda, eu vou encarar essa multidão, eu vou encarar. Se falar que eu sou cobrador de impostos, não estou nem aí. Se falar que eu sou o maioral dos publicanos, não estou nem aí. Se eu apontar o dedo e ficar me julgando que eu sou rico e que a minha riqueza vem de origens escusas, vem de origens erradas, eu não estou nem aí, porque na verdade eu quero ver Jesus. E quando ele abre a porta e encara a rua, mais um problema: a multidão. A multidão estava bem diante dele. E agora? Como fazer para ver Jesus? E o Zaqueu procura um meio aqui, procura um meio de lá, e não consegue encontrar soluções. E ele encontra a quinta dificuldade: que ele era de pequena estatura, era pequenininho. Chegou lá diante da multidão, além da multidão atrapalhar a visualização da pessoa de Jesus, ele tinha dificuldade de que pela sua estatura ele não conseguiria de maneira alguma enxergar o Mestre. 5 dificuldades para ver Jesus, diante de uma oportunidade de ter a sua vida transformada. Queridos, é geralmente assim. Geralmente a tendência é de 5 para 1. A cada 5 coisas contrárias na sua vida existe uma oportunidade de transformação. A cada oportunidade que você tem de crescer na sua vida, de exercitar a sua fé, a cada oportunidade que você tem de mudar a sua história, a cada oportunidade que você tem de tomar a decisão correta, a cada oportunidade que você tem de fazer a melhor escolha, existem pelo menos 5 oposições que estão lutando na sua mente, no seu consciente, no seu subconsciente, no seu coração, no seu exterior, nas palavras das pessoas que estão perto de você. Não é assim? Será que eu estou falando alguma mentira? Você viu a oportunidade que você tem de entrar naquela empresa, mas você viu tanto de oposição ao seu redor? Você viu a oportunidade de perdoar o seu marido, mas você viu tanto de oposição ao seu redor que diz: não, você não deve voltar para sua casa, não deve perdoar aquele traste. Você viu a oportunidade que você tem de ter o seu filho de volta, a sua filha de volta, mas você viu quanta oposição do chefe do tráfico, da pessoa que está aliciando o seu filho. Você viu quanta oposição para uma oportunidade?
Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente desiste quando a oportunidade apresenta as oposições. O nosso problema é que a gente não persevera. O problema é que a gente não segue. E aqui está o lema da palavra perseverança. Perseverança é ter a esperança constante. Perseverança é ficar em pé quando todo mundo já caiu. Perseverança é você continuar lutando mesmo quando você já caiu várias vezes no ringue. Perseverança é você não jogar a toalha, ainda que machucado, ainda que ferido. Perseverança é olhar o objetivo e falar: eu estou dormindo tarde, estou acordando cedo, mas eu vou perseverar. Eu tenho oposição, eu quero me formar na faculdade, eu quero ter um trabalho honesto, digno, eu quero ter uma formação acadêmica, mas eu tenho a dificuldade financeira, eu preciso trabalhar, eu preciso acordar cedo demais, eu preciso dormir tarde demais, eu preciso passar o final de semana estudando para o vestibular. Quantas oposições impediram você de alcançar as oportunidades? Quantas oposições na sua vida pessoal te impediram de viver o melhor da vida? Quantas oposições atrapalharam você de capturar o melhor que Deus sonhou para o seu coração? E você está vivendo uma vida medíocre, miserável, alinhada às demais. Por quê? Medíocre, irmãos, não é aquele que está lá embaixo. Medíocre é aquele que está na média. Medíocre, aquele que fica na média. Então você não precisa ir muito longe na sua vida de fracasso para ser medíocre. É só você não querer crescer, é só você não querer ultrapassar os limites, é só você não querer avançar, é só você não querer superar as oposições, que você já automaticamente coloca um rótulo na sua testa de: eu sou medíocre, porque as oposições me derrubam, as fragilidades me atacam, a minha inferioridade me inibe. Meus irmãos, se o Zaqueu tivesse visto apenas as suas dificuldades, ele não teria aproveitado a melhor da sua oportunidade. 5 dificuldades para uma oportunidade de ver Jesus. Há um ditado, um provérbio chinês que diz assim: o pessimista olha o vento, o otimista espera o vento passar, o realista ajusta as velas. Esse é um provérbio chinês. Mas esse provérbio chinês, ele tem uma relação com Eclesiastes. Acredito que seja no capítulo de número 3, que diz que aquele que olha o vento, ele nunca semeará, e quem vê a nuvem nunca cegará. Se você ficar olhando para o redor, se você ficar olhando para o clima ao seu redor, se você ficar olhando para as oposições, se você olhar para as suas circunstâncias, você nunca semeará. E se você ficar cultuando as suas dores, se você ficar ainda experimentando as suas fragilidades, se você ficar ainda cultivando as suas limitações, você nunca vai colher. Por que você não investe mais? Por que você não arrisca um pouco mais? Por que você não avança um pouco mais? Por que você não supera? Por que você não perdoa? Por que você não esquece? Por que você não vira a página? Por que você fica simplesmente cultuando o seu vitimismo, dizendo: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, tudo na minha vida foi difícil, a minha família, meu nascimento, eu nasci no bairro errado, na vida errada, eu nasci na cidade errada, as oportunidades em Sertanópolis são mínimas. Mínimas para a sua visão, que está enxergando as oposições, que está enxergando as dificuldades. Mas quando você enxerga a sua oportunidade, as suas oposições não têm força para lutar contra você. Você tem a oportunidade de ser feliz, minha irmã, e você está perdendo a oportunidade por olhar para as oposições. Você tem a oportunidade de ser realizado no seu trabalho, mas você não é, porque você só fica vendo as oposições. Você tem a oportunidade de ter sucesso na sua vida pessoal, na sua vida relacional, na sua vida amorosa. Você tem oportunidades, mas você não vai porque você só fica vendo as oposições. Dizem os estudiosos que para alcançar a felicidade, diz que 50% é genético. A pessoa já nasce disposição a ser feliz. Ela já tem em si uma disposição. 10% é relação ou pode deixar infeliz. Pela personalidade. 50% já é da sua genética pessoal. 10% é relacionado às circunstâncias da sua vida. 10%. E você sempre atribui à sua circunstância o maior valor, não é? Eu estou infeliz porque meu marido saiu de casa. Eu estou infeliz porque eu perdi o emprego. Eu estou infeliz porque eu rompi o namoro. Eu estou feliz porque eu não tenho dinheiro. Eu estou infeliz porque não consigo comprar minha casa. Eu estou infeliz porque não saiu em financiamento. Eu estou infeliz porque
porque eu estou doente, eu estou infeliz. Os estudiosos dizem que 10% da nossa felicidade ou da nossa infelicidade é por causa das circunstâncias. 40% da nossa felicidade é por causa da nossa atitude. E 100% da nossa felicidade é quando a gente aproveita a oportunidade de superar as oposições e encontrar em Jesus a razão da nossa fé. Destaca no meio dos problemas. Zaqueu é aquele que fala: se é para ver Jesus, eu pago o preço, eu me destaco. Meu irmão, minha irmã, enquanto todo mundo está falando que você vai perder, se destaque em Jesus Cristo. Enquanto todo mundo está falando que a sua vida não tem jeito, se destaque, mude a sua história. Enquanto todo mundo está dizendo que a sua vida está fadada ao fracasso, já está determinado, se destaque. Busque a Jesus, porque buscando a Jesus no meio da sua maior crise é a sua oportunidade de você, de alguma maneira, receber a melhor e a maior das bênçãos. Ter Jesus na sua casa, ter Jesus na sua vida, ter Jesus no seu coração. A sua crise, a sua dificuldade, a sua oposição não é para te destruir, é para você enxergar Jesus, é para você ter a oportunidade de ultrapassar as suas limitações e poder enxergá-lo, apesar dos ventos contrários, apesar das lutas que você vive. A minha pergunta para você essa noite é simples, já que o Senhor ministrou comigo nessa canção, enquanto nós cantávamos Entra na Minha Casa, a minha pergunta para você é simples. Você tem uma oportunidade hoje de que Jesus entre na sua história, de que Jesus mude a sua vida, de que Jesus transforme a sua história, de que Jesus transforme seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, de que Jesus realize uma obra extraordinária, mas Ele vai precisar mexer nas suas estruturas. Você tem uma oportunidade que Jesus entre na sua vida, mas você tem várias oposições. As pessoas não querem que você vá numa igreja evangélica. As pessoas dizem que igreja evangélica não é coisa de Deus. As pessoas dizem que por que você vai naquela igreja presbiteriana, sendo que tem tantas outras que o milagre acontece? As pessoas dizem para você que você nasceu para perder. Você tem tantas oposições, mas você tem uma oportunidade hoje de ver, enxergar e experimentar a pessoa de Jesus. É no meio da crise que pessoas de fé se destacam. É no meio do vento contrário que os melhores navegadores mostram as suas habilidades. Irmãos, vamos ser sinceros. Quando a gente fala assim, o camarada é um bom piloto. Por que ele é um bom piloto? Porque ele nunca pegou turbulência? Vamos pensar. Uma pessoa que a gente fala assim, ó, esse fulano, ele é um ótimo piloto. O que isso significa? Que ele nunca teve turbulência? Não, é que nas turbulências ele teve uma habilidade extrema de sair delas, contorná-las e superá-las. Quando a gente pega um piloto e fala, é um ótimo piloto, o que significa? Que ele nunca teve um acidente, que ele nunca teve uma dificuldade, que ele nunca teve... É que nas maiores crises ele conseguiu contornar as situações e sair do momento de crise e de problema. Os maiores pilotos devem as suas famas a ventos contrários. Os melhores navegadores devem a sua fama aos ventos contrários. É no meio da crise que pessoas se destacam. É no meio da crise que pessoas alimentam a sua fé e podem fazer a diferença. É no meio da crise do Zaqueu que ele encontra Jesus. É no meio da sua crise que você veio hoje à noite nesse lugar. É no meio da sua crise que você veio procurar ajuda. É no meio da sua crise que você saiu da sua casa. É no meio da sua crise que você falou para o seu pai e para sua mãe, eu vou na igreja evangélica. É no meio da sua crise que você disse, eu vou buscar Jesus. Glória a Deus, porque você é um Zaqueu, você é gente como a gente e você quer buscar a Jesus e vai encontrá-lo aqui essa noite. Amém? É no meio da sua crise que você saiu da sua casa. E no meio da sua crise que você encontrou um bom porto, o Porto Seguro. Aliás, por falar em Porto Seguro, eu acho muito legal a palavra oportunidade. A palavra oportunidade, nós já falamos da oposição, mas a palavra oportunidade no nosso português ela é linda, linda. Etimologicamente, você sabe que o nosso português ele é 85% latim. 85% do nosso português ele é latim, deriva do latim. Então nossa língua teve muito essa língua mãe, que é o latim. E a palavra oportunidade é uma palavra que vem e que chega do latim para nós, que era uma palavra que os romanos usavam para distinguir os ventos que levavam ao porto na tempestade. Então, eles ficavam em meio à deriva, eles ficavam em meio aos ventos contrários. Eles ficavam lá no mar lutando e não desistiam, e ficavam lá com seu remo na mão, e ficavam com as suas velas arrumando,
com as cordas, jogava corda, e amarrava, e puxava, jogava âncora, tirava, contornando a tempestade. E de repente, no meio da crise, sem desistir, um vento que os romanos chamavam de no meio da navegação mais tumultuada que eles tinham, a oportunidade, era o vento obiportus, o vento que levava para o porto. Obiportus se transformou no nosso português em oportunidade. Por isso os ventos contrários da sua vida, a sua dificuldade que você está vivendo, podem te afundar, naufragar a sua fé e a sua vida, ou podem te levar a um porto seguro, ou pode te levar à presença de Deus, ou pode ajudar você a crescer na sua fé, ou pode ajudar você a se levantar desse estado, ou pode ajudar você a receber Jesus na sua casa. Você que vai escolher o que o vento na sua vida vai fazer. O pessimista olha o vento, o otimista fala que o vento vai passar. O realista, ele fala, vamos ajustar as velas, porque a hora que o vento da oportunidade vier, nós vamos pegá-lo, a porta se abrirá, a vida se transformará, a cura chegará, o casamento se restaurará, a vida será plena, nossa família será abençoada, nosso coração será tocado. Quando vier o vento da oportunidade, ali nós estaremos e não desistiremos. Gente como a gente, Zaqueu é igualzinho a você e a mim. 5 dificuldades você tem, para uma oportunidade você tem. Gente como a gente aprende a perseverar, a permanecer e a ter um encontro dos mais maravilhosos, que é o encontro com a pessoa de Jesus. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor. Quero convidar que você se coloque em pé e nós vamos cantar como Zaqueu novamente. Eu quero que você cante com o seu coração hoje. Eu quero que você dedique a sua fé hoje para dizer que você quer, como Zaqueu, encontrar Jesus. Você está no meio de uma crise, minha irmã. No meio de uma crise, meu irmão. Você veio aqui para ouvir que o seu vento vai passar. Eu não estou dizendo isso. Você veio aqui, talvez, pensando que tudo é vento. Também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a sua crise desce depressa, porque hoje eu quero entrar. E a tua casa, toda a nós, você que veio hoje, que seu marido não veio, que sua esposa não está aqui, que seus filhos não estão aqui. Se Jesus entrar na sua vida, tenha certeza que a mudança no seu coração vai transformar a casa. Toda ele fala, agora é a hora do seu compromisso. Você fez o seu esforço, mas eu estou perguntando para você, e aí, vai descer? Vai descer? E eu pergunto para você que está vindo há 5 terças-feiras, há 7 terças-feiras, você que está vindo nessa igreja há 3 meses, há 1 ano nas nossas terças da esperança, eu pergunto para você, chegou a hora de descer, não chegou? Não chegou a hora de assumir um compromisso com Jesus? Não chegou a hora de falar que Ele é o seu Salvador? Não chegou a hora de se entregar totalmente a Ele? Então, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você faça essa oração a Deus, dizendo, Deus, chega de ficar em cima da árvore, só vendo, só com curiosidade. É hora de descer e ter um encontro pessoal com o Senhor, a fim de que o Senhor entre na minha casa, entre na minha vida e transforme o meu entorno e mude as minhas crises. Sua crise é a oportunidade para você ver Jesus hoje. Não desista, não desista, persevere. A oportunidade está diante dos seus olhos. Não olhe para as oposições, persiga, prossiga, persevere. Deus está no controle disso. Vamos cantar? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Acho que essa é a sua oração, não é? Como Zaqueu, eu quero subir Hoje é um dia o mais alto de você sair da sua limitação, que eu puder, sair do seu vitimismo. só pra te ver. Se levante, meu irmão. Saia da mediocridade. Olhar para ti. Pare de ver só as dificuldades. Veja a glória do Senhor. E chamar tua atenção para Destaque-se na crise. mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Você é pequeno, se sente fraco, não é? Sou pequeno demais, mas Ele dá. me dá a tua paz. Ele dá força, Ele dá Largo esperança, tudo pra te Ele dá seguir. tudo que você precisa. Só abra seu coração essa noite a Ele. Entra na minha casa, entra na minha vida.
Onde você quer, Mexe com onde você minha precisa, estrutura. onde você precisa que Ele toque. Sara todas as feridas. Com Jesus tudo pode ser diferente. Me ensina a ter As oposições santidade. não são Quero suficientes amar somente para tirar a ti, vitória que Ele tem ao seu coração. porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. eu quero dar uma palavra para você essa noite, antes de orar com você. Se você não pode mudar as suas circunstâncias, mude a sua atitude. Se você não pode mudar as suas circunstâncias, mude a sua atitude. Se você não pode mudar as oposições, se você não pode transformar as oposições, mude o seu comportamento, mude a sua atitude, persevere, olhe para o alvo. Senhor, nós estamos aqui com muitas circunstâncias ao nosso entorno, com muitas dificuldades vividas, com muitos ventos contrários, Senhor, e nós sabemos que isso faz parte da vida, mas sabemos que em cada vento contrário existe uma oportunidade de irmos ao porto seguro, uma oportunidade de encontrarmos o Senhor Jesus. Assim como Zaqueu, em toda a sua limitação, pôde ter a oportunidade de encontrar e ter a sua vida transformada, ao ponto de que o Senhor disse: hoje veio salvação nessa casa. Por isso, Deus, hoje nós mudamos a nossa atitude. Ao invés de reclamar, nós vamos crer. Ao invés de blasfemar, nós vamos acreditar. Ao invés, ó Deus, de decretar derrota sobre nós, nós vamos confiar na vitória que o Senhor está preparando. Ao invés de olhar para as oposições, nós vamos focar a oportunidade. Nós vamos mudar a nossa atitude. Ao invés, ó Deus, de descrer, nós vamos crer poderosamente de que o Senhor está conosco, e de que o Senhor nos vê no nosso esforço, de que o Senhor nos vê na nossa intencionalidade, que o Senhor nos vê entregando currículos, o Senhor nos vê administrando as finanças de casa, o Senhor nos vê fazendo tratamento para a enfermidade, o Senhor nos vê tentando perdoar o ente querido. Ó Deus, o Senhor nos vê cuidando do casamento, o Senhor nos vê orando pelo filho drogado, o Senhor nos vê, ó Deus, lutando com as crises emocionais, o Senhor nos vê subindo na árvore, o Senhor nos vê subindo na árvore, o Senhor nos enxerga quando lutamos, quando perseveramos, quando não abrimos mão dos sonhos, quando vivemos a Tua palavra. Por isso essa noite enxerga esse homem, enxerga essa mulher e diz: desce depressa, porque chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Hoje me convém pousar na sua casa, não é amanhã, não foi ontem. Hoje é o tempo da minha vitória na sua vida. Hoje é o tempo de eu habitar no seu coração. Hoje é o tempo de eu mexer com as suas estruturas. Hoje é o tempo de eu te tirar da mediocridade. Oh Deus, obrigado, obrigado por nos enxergar e por nos convidar a um relacionamento contigo. Quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente, por favor. E nós vamos orar por você, meu irmão, minha irmã, que quer começar uma campanha hoje. Está começando gente como a gente. Você pode convidar alguém para vir a semana que vem. Você pode chamar alguém para vir com você, ouvir essas ministrações e ter essa esperança. E eu quero então desafiar você que veio hoje, quer começar uma campanha de oração. Você vai vir à frente, nós temos os cartõezinhos, e nós vamos orar por você, juntamente com aqueles que estão na sexta semana e na sétima semana de oração. Aqueles que estão na sexta e na sétima semana, nós vamos orar por vocês, e vamos orar por aqueles que vão começar a sua campanha de oração. Como é que funciona? Pega seu cartão. Semana que vem é a segunda semana de oração. Semana que vem é a segunda semana de oração. Você já começou hoje é a primeira, certo? Enquanto cantamos ainda essa canção, você vai sendo ministrado pelo Espírito Santo. Nós vamos orar por aqueles que estão na sexta semana, na sétima semana e começando a sua campanha de oração hoje. Pode vir à frente enquanto cantamos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim.
milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém, amém. Eu quero pedir a sua atenção só um minutinho, que você se assentasse, por favor. Porque enquanto acontecia a pregação, eu sei que nós estamos no nosso horário, tá certo? Mas eu queria, enquanto nós estávamos na ministração, uma pessoa sentiu o desejo de compartilhar uma palavrinha com a igreja. E eu queria dar essa oportunidade para a Luciana. Cadê a Luciana? Vem aqui à frente. E Luciana, precisa ser em 5 minutinhos esse compartilhar com a igreja, porque nós estamos com o nosso horário avançado e nós fazemos o agendamento dos testemunhos. Mas como se trata de uma experiência de conversão, então eu queria abrir essa oportunidade nesses 5 minutinhos, que peço a sua atenção, para a Luciana poder compartilhar o que aconteceu na vida dela. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que muita gente aqui me conhece. Eu vivi 22 anos aqui na frente. Tenho histórias de milagre, de joelhos dobrados de irmãos dessa igreja. Eu tinha de 2 a 4 anos, eu me afoguei com um amendoim. E já os médicos nem sabiam mais o que fazer. E meu pai, minha mãe, todos católicos. Mas os irmãos daqui me pegaram lá em casa, me trouxeram, ajoelharam. E dali algumas horas eu tossi e o amendoim saiu do meu pulmão. Esse foi só o primeiro milagre de tantos milagres que Deus fez na minha vida. E assim, eu tenho um carinho particular com essa igreja, porque em 91 com o pastor Ezequiel Luz eu aceitei Jesus. Mas assim, me distanciei, mas eu tive o privilégio de voltar para o Senhor pelo amor e não pela dor. Como é só 5 minutos, tenho muito milagre, mas creio que Deus vai me dar a oportunidade. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos, porque desde a hora que eu entrei aqui, como eu vi gente como a gente, e o pastor falando de vidas transformadas, muita gente que me conheceu sabia como eu era, e assim, o que Jesus fez na minha vida. Mas Ele fez a partir do momento que eu busquei Ele de todo o coração. Ainda que os ventos não passem, Jesus está no barco. Nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a fé. Tem uma palavra em Lamentações 3 que eu gosto muito. Põe a tua boca no pó, porque ainda há esperança. Ainda há esperança para a tua doença, para o teu casamento, para a tua vida. Ainda que todos dizem o contrário. Ainda que todos dizem que você não vai vencer. Você vence porque Jesus está no teu barco. Porque Jesus é amor, é misericordioso. Ele é contigo. Ele te toma pelas mãos e diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Eu só quero hoje agradecer a esse Deus que me cuida nos mínimos detalhes. Que pela minha vida, o meu pai, ainda que no hospital, ele não estava em coma ainda. Eu levei uma irmã da igreja e ele aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. A minha mãe está na igreja, ela dobra os joelhos, ela tem uma fé tremenda. Então, o versículo que o Senhor disse, pastor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou testemunho vivo desse versículo. E tenham fé, mesmo que os ventos não passem, mas Jesus está contigo. Muito obrigada, eu agradeço a todos. Amém, queridos. Mais uma confirmação de que Deus pode entrar na sua casa e pode mexer com a estrutura e transformar a sua vida, tá bom? Terça-feira que vem a gente continua gente como a gente. Espero ver você aqui de novo e que você escolha alguém para também receber essa palavra, essa ministração na vida. Deus abençoe. Uma boa semana a todos vocês. Vão com Deus.
entra na minha